eu acordei e o noticiário só fala de uma coisa: o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais uma dúzia de pessoas no caso das joias, dos presentes. E eu acho que essa é uma história absolutamente intrigante, porque eu cheguei até a ser envolvido nela em um dado momento, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Né? Logo eu, que não tenho joia nem para mim, né? O máximo que eu tenho é um smartwatch que não é nem Apple, porque, desculpa, mas eu sou hétero, eu sei que é complicado para alguns, então o meu não é nem Apple, o meu é um Fitbit aqui, vagabundo. Mas eu fui correndo, fui atrás do outro lado para saber o que de fato estava acontecendo. E é por isso que hoje, aqui no programa, eu recebo com exclusividade o advogado que lidera a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o doutor Paulo Cunha Bueno. Doutor Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para estar no Paulo Figueiredo Show. Nós estamos... nossa audiência já está maior do que a de muitas emissoras por aí. E as pessoas vão clicando aí no like. Eu tenho certeza que hoje a gente vai bater de novo a audiência da Jovem Pan e da CNN na internet. Eu queria começar te dando as boas-vindas. Paulo, antes de mais nada, agradeço muitíssimo o convite e quero cumprimentar, inclusive, fazer uma menção que essa entrevista esteja acontecendo no 9 de julho, uma data simbólica para nós paulistas, onde nós lembramos aqui os heróis de 32 que foram imolados em defesa da democracia de uma nação que se encontrava na orfandade constitucional por um terrível ditador. Cumprimento e faço questão ainda de dizer que me honra muito saber que você é bisneto do general Euclides Figueiredo, que liderou os paulistas, era o comandante da Força Pública, atual Polícia Militar, que teve um papel extremamente relevante e corajoso nessa revolução. Essa data não pode ser esquecida jamais, não apenas por paulistas, mas por brasileiros que acreditam no espírito democrático que deve pavimentar uma sociedade moderna. Eu lamento cada vez que eu falo em 9 de julho, eu me recordo muito de uma frase muito conhecida aí nos Estados Unidos, se não me engano atribuída a Thomas Jefferson, e que diz que, de tempos em tempos, a árvore da democracia tem que ser regada com o sangue de patriotas e de tiranos. Esse é o seu adubo natural. É uma frase triste, mas a história mostra que ela é tão triste quanto verdadeira. É verdade. Eu vou, inclusive, aqui começar o nosso bate-papo contando uma história pessoal que tem ligação direta com esse caso das joias do presidente Bolsonaro, porque em 1999... o meu avô, o ex-presidente João Batista Figueiredo, morreu. E meu avô chegou ao governo com uma casa de campo na região serrana do Rio de Janeiro e um apartamento na zona sul do Rio, né, o Sítio Dragão, e morreu com exatamente o mesmo patrimônio. Não vou dizer que morreu pobre, porque era um bom apartamento e uma excelente casa de campo, mas morreu ali vivendo com dificuldade, com o ordenado dele que ele tinha como militar e como ex-presidente até similar ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, quando meu avô morreu, a minha avó, a dona Dulce, saudosa dona Dulce Figueiredo, minha avózinha querida, ela teve que optar por uma das pensões. Ela tinha que escolher se ela queria a pensão de presidente ou a pensão de general. E aí, digamos assim, que o orçamento da casa cai à metade e ela se vê com dificuldade de manter a vida dela, e ela resolve fazer um leilão das coisas que o meu avô tinha, dos objetos pessoais que ele tinha. Então fez um leilão que ficou muito famoso, né? Vira e mexe tem algum objeto que foi desse leilão que as pessoas mandam para mim, e eu confesso que alguns eu até queria comprar de volta, mas foi uma confusão danada, porque o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural, entrou com um bloqueio da venda de certos objetos, inclusive uma escultura famosa que o meu avô tinha recebido do Ronald Reagan, o ex-presidente dos Estados Unidos, que era amigo dele, que ficava, inclusive, na sala de estar do meu avô. Ele vendeu, né, no leilão, e o IPHAN entrou com um bloqueio. Depois, o valor ficou bloqueado na justiça há alguns anos, mas a família entrou na justiça e conseguiu vencer. A justiça decidiu que o presente era do meu avô e que ele podia vender. E eu conto essa história porque
eu fiquei muito surpreso quando estourou esse escândalo do ex-presidente Bolsonaro não poder vender os objetos pessoais que ele recebeu de presente. Eu nunca tinha ouvido exatamente sobre isso. Então, eu sou uma pessoa muito legalista, doutor Paulo. Eu queria que você me ajudasse a entender o que diz a lei sobre os presentes de ex-presidentes. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Perfeito, Paulo. Vamos voltar essa história aqui sobre a dinâmica legal, que é uma dinâmica muito peculiar, uma situação muito específica, em cima da qual nem se tem doutrina construída em termos de direito administrativo ou direito civil. Essa questão dos presentes, ela inicialmente é disciplina, até 1991 não havia disciplina jurídica nenhuma. Em 91 vem uma lei, governo Fernando Collor, que estabelece alguma disciplina sobre isso. E basicamente dizia que os presentes recebidos dirigidos ao presidente da República ingressariam no seu acervo privado e com eles ficariam. Ok. Passam-se alguns anos, vem 2002, governo Fernando Henrique, temos um decreto que de alguma forma regulamentou e colocou algumas restrições. Nesse decreto já fica mais claro que existem dois tipos de acervo. Um acervo público de bens que são presenteados ao Estado brasileiro e que devem permanecer no Palácio do Planalto, e de bens privados de interesse público. Por quê? São bens que vão para o presidente da República, mas que podem ter algum interesse histórico eventualmente. E aí eu vou estabelecer por que existe essa diferença. Doutor Paulo, deixa eu te interromper só para ler o que diz o texto de cada uma das leis. Eu tenho muita curiosidade, isso é uma coisa que meio que se perdeu, né? Mas eu tenho muita curiosidade aqui sobre o que diz a lei. Essa lei é a número, salvo engano, 8.394, de 30 de dezembro de 1991. Essa que é a lei do Collor, correto? Correto, é a lei do Collor, do governo Collor. E ela diz no seu artigo 2º que os documentos que constituem o acervo presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação e venda. Perfeito. Correto? E o artigo 3º diz, se eu estiver lendo aqui equivocadamente, por favor, sinta-se à vontade para corrigir. Não me deixa falar besteira no ar, não, doutor Paulo. Não deixa. Por favor, fica à vontade. Eu prefiro ser corrigido no ar do que deixar uma besteira passar adiante aí para a audiência. O artigo 3º diz que os acervos documentais privados dos presidentes da República integram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse público para o fim de aplicação do inciso 1º, artigo 216 da Constituição Federal, e são sujeitos às seguintes restrições. Em caso de venda, a União tem o direito de preferência e não poderão ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União. Correto? Corretíssimo. E são esses dois dispositivos que criam essa categoria de bem privado de interesse público. É importante os nossos espectadores terem uma percepção, um panorama de qual foi o espírito, tanto da lei quanto do decreto. Muito importante a visão originalista, né? Qual foi o espírito do legislador. A interpretação histórica da norma, a gente chama também de interpretação teleológica, para usar uma expressão mais prolixa, que é a interpretação do espírito da lei. Na verdade, quando você cria esse acervo privado de interesse público, você tem a perspectiva de que presentes dados a um chefe de Estado, eles podem, não necessariamente têm, valor histórico. Tá? E é por isso que você grava esse acervo privado com um interesse público. Tá? E aí você cria uma única restrição, que é, de fato, caso o presidente decida alienar esse bem em algum momento, ele dar o direito de preferência à União, que, se visualizar nisso um valor histórico, deverá indenizar o presidente por aquele bem. Tá? Ou seja, o que só ratifica que o bem é dele. O direito de preferência, em geral,
é isso que significa, né? Pelo menos no direito civil, em geral, o direito de preferência é o direito de você comprar pelo mesmo valor que foi oferecido a um terceiro. Exatamente. Então, o que só ratifica que o bem é dele, porque se a União visse naquele bem um interesse histórico para compor um acervo que conte a história da nação, etc., ela tem que indenizar o presidente. Então, a própria lei, quando cria esta obrigação, esse direito de preferência, ela nada mais faz do que redizer que o bem é do presidente da República. Mas indo adiante, então temos uma lei de 1991, governo Collor, um decreto de 2002, governo Fernando Henrique, e em 2016... Aí, perdão, o decreto do Fernando Henrique é esse que diz que no caso de venda, a União tem o direito de preferência, é isso, sem prejuízo, os acervos não podem ser alienados para o exterior sem a manifestação expressa da União, que é o que eu entendo que é a natureza do problema aqui. E depois o decreto Perdão, você falou que em 2016 veio uma portaria? Não, vem um acórdão do Tribunal de Contas da União, okay. Onde ele é provocado a discutir a questão de acervos e de objetos supostamente do patrimônio público que teriam sido desviados para acervos privados. E aí essa discussão se torna candente, se torna acalorada, e o Tribunal de Contas da União inova e coloca alguns critérios que até então não existiam. Né? E qual é o critério? Olha, muito que bem, os presentes dados a presidentes da República em viagens oficiais, cerimônias oficiais de trocas de presente e audiências com chefes de Estado estrangeiros, eles pertencem ao patrimônio público, salvo os de consumo imediato ou os personalíssimos. E aí surge essa palavra personalíssimo, que não havia na lei, que não havia no decreto, e que, lamentavelmente, o Tribunal de Contas da União, de forma desapercebida, não esclareceu efetivamente o que é um bem personalíssimo. Eu quero até abrir um parêntese aqui também para o nosso espectador, que eu considero bastante importante. Quando eu disse que a lei e o decreto, elas são mobilizadas pela perspectiva de valor histórico dos presentes, isso traz um outro aspecto importante de nós destacarmos aqui, é que nem lei, nem decreto, e mesmo o acórdão do TCU, falam em valor propriamente dito. Por quê? Porque o valor histórico ele não se confunde com o valor monetário. Eu desconfio, até eu não passei aqui a lupa, mas eu acho que o decreto e a lei nem usam a palavra valor em algum momento. Né? Por quê? Não necessariamente aquilo que tem um valor econômico tem um valor histórico. E em se tratando de presentes dados a um chefe de Estado, essa preocupação não se tornava premente. Veja, o valor histórico, por exemplo, daquela estátua que você se referia do seu avô, era um valor histórico enorme. Talvez ela não tivesse um valor monetário muito grande. Acho que era uma estátua de bronze, se não me engano. Eu via algumas fotos aí na época. Ainda me recordo. É uma estátua muito bonita de um cowboy. Um cowboy, né? É um artista até bastante famoso aqui nos Estados Unidos, muito bom. Eu tentei achar outras peças do cara, mas o valor monetário acabou ficando muito alto, porque como o Reagan gostava muito dele, o artista bombou, ficou famoso e o valor monetário cresceu junto com o valor artístico. Mas duvido que tenha crescido para além do valor histórico da peça. Sem dúvida. Enfim, então, a perspectiva era essa. Nunca se parametrizou essa legislação com viés de um presidente não pode receber um presente caro, ou sempre foi uma tradição essa entrega de presente, essa homenagem a um chefe de Estado, que nós brasileiros também fizemos por muitas vezes. Não havia essa ideia de que poderia se questionar isso à luz da moralidade, etc., e isso aconteceu no julgamento do TCU. A partir de então, esse acórdão de 2016, ele, de alguma forma, ele passa também a parametrizar o processo de classificação dos presentes, que, lembrando de novo aqui ao espectador, ele é binário. Ou o presente integra o acervo público, ou ele integra o acervo privado de interesse público, e aí fica com o presidente da República, com essa limitação de que, se for bem dele, tem que dar direito de preferência à União. Bom, a partir disso, como não havia uma definição do que seria o bem personalíssimo, é uma expressão que, embora ela, na sua literalidade, possa
inferir algumas conclusões, ela carece de uma declaração expressa de quais os limites do que se considera personalíssimo. Quanto a disso, em 2018, aí já estamos falando em governo Michel Temer, a Secretaria-Geral da Presidência edita uma portaria onde ela, de uma certa forma, coloca uma definição do que é o bem personalíssimo, incluindo aí joias, semijoias, objetos pessoais, enfim, coloca uma gama muito grande a título exemplificativo. Se você me permitir, doutor Paulo, é essa que fala que bens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo recebedor, bens que pela natureza destinam-se ao uso próprio do recebedor, a exemplo das condecorações, vestuários, artigos de toalete, né, perfumes, etc., maquiagem, roupas de casa, perecíveis, perecíveis é interessante, artigos de escritório, que incluem aí caneta, né, e aí tem joias, semijoias e bijuteria. Então, no governo Temer, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Essa portaria número 59. Essa portaria, de uma certa forma, é uma portaria vinda, obviamente, diretamente do Palácio do Planalto, mas que trouxe algum esclarecimento. O que é importante aqui para a gente entender, estabeleceu-se uma zona cinzenta a partir desse julgamento do TCU, que não havia antes. Antes, os presentes eram do presidente da República, salvo quando entregues em cerimônias oficiais de troca de presentes. Mas nós temos aqui uma dinâmica muito vasta em relação a isso. Veja, por exemplo, esse caso do conjunto de joias masculino e feminino foram presenteados pelo ministro de Minas e Energia da Arábia Saudita. E o presidente da República nem estava nessa ocasião, foi uma visita feita pelo nosso então ministro de Minas e Energia, Almirante Bento. Quer dizer, não se enquadraria nem nessa situação. Agora, então para eu entender, bom, a gente vai entrar no histórico da coisa propriamente dito. Pode continuar. E aí um ponto também para o espectador entender como funciona essa dinâmica. Ok, você chega, o presidente da República recebe um presente, o presidente Bolsonaro recebeu mais de 9 mil presentes que estão catalogados no nome dele, uma relação que é pública. Aliás, é por ser pública que se identificou que ele havia recebido os conjuntos da Rolex e da Chopard, justamente por ser público, isso nunca foi oculto. Esses presentes são dirigidos a um departamento próprio dentro do Palácio do Planalto. Um departamento chamava-se Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, hoje chama-se Diretoria de Documentação Histórica, o mesmo gabinete, composto por funcionários concursados de carreira, inclusive a equipe que estava durante a gestão Bolsonaro já era egressa de outras gestões, e a quem cabe interpretar e adequar, diante do decreto, da lei, do acórdão do TCU e da portaria, se aquele bem é público ou privado de interesse público. Ou seja, é uma área técnica que decide isso. Ao contrário do que se possa dizer, e eu me ressinto um pouco porque tem sido colocado como uma premissa indiscutível, os presentes, não é o presidente da República que escolhe o que fica com ele ou o que não fica. Essa determinação ela é técnica, ela se prende a critérios legais técnicos e você tem um gabinete específico para isso, que toma essa decisão. Eu até gosto de destacar que no curso desse inquérito, que hoje aqui eu patrocino a defesa do presidente Bolsonaro, logo no começo houve a expedição de um ofício pela Polícia Federal para o atual Departamento de Documentação Histórica, do gabinete do governo Lula já, onde perguntam a quem cabe decidir se um bem vai para o patrimônio, para o acervo público ou privado. A resposta do atual gabinete do governo Lula é: cabe a nós, Diretoria de Documentação Histórica. Então, com base nessa legislação que o senhor apresentou aqui. Há uma premissa que é fundamental que seja compreendida. Essa destinação de presentes não é um ato decisório do presidente da República, não era do presidente Bolsonaro, não era do presidente Lula, não era da presidente Dilma, não era de nenhum deles. Isso sempre passou por esse gabinete, por hoje chamado diretoria. E houve uma mudança na legislação em 2021, em novembro de 2021, nessa portaria?
Pois é, essa portaria, isso é algo que eu já investiguei. Como se trata de uma portaria, ela foi revogada no próprio governo Bolsonaro. Até diligenciei para tentar apurar se havia uma exposição de motivos, uma justificação para essa revogação. Agora, a portaria é aquela coisa, você edita e revoga todo dia dentro do poder público, né? Dentro dos ministérios. Não se sabe por que Cargas d'Água ela foi cancelada. É quase como se tivesse alguém sabotando o governo Bolsonaro de dentro do próprio governo. Mas a minha pergunta é, e aí o que passou a acontecer depois dessa mudança em novembro de 2021? Bom, até então não é um problema que é uma questão que surgiu só a partir da instauração desse inquérito, né? Isso aqui ingressa nessa discussão, nessa cesta de diretrizes normativas, onde você tem lei, decreto, portaria, acórdão, enfim, e cria uma zona cinzenta para uma situação que deveria, ao menos, ter um endereçamento muito mais simples, né? Como sempre, aliás. Eu acho que agora a gente já entendeu mais ou menos a confusão legal, que se trata de uma matéria de enorme discussão, portarias, decisões do TCU, decreto, lei, coisas que estão lá desde 1991, coisas que estão desde o Collor, Fernando Henrique. É uma matéria que tem uma certa confusão legal ao entorno dela e parece ter uma confusão jurídica. Eu vou até perguntar sobre como isso foi aplicado com outros presidentes, mas eu queria entender o caso em si propriamente dito. Que joias, que objetos são esses? Quando que eles foram recebidos? Em que situação? Quando foi que o presidente recebeu? Quando que foram vendidos? Foram restituídos? Não foram restituídos? Você pode me ajudar a entender na linha do tempo, doutor Paulo? Porque eu confesso que é tão confuso que eu acho que até o espectador tem um pouco dessa dúvida. Claro, vamos lá. O presidente recebeu 9 mil presentes de todas as naturezas, de todo tipo de valor, etc. Como você sabe, como é da sabença de todos, os povos árabes eles têm uma tradição de presentear e de serem muito valorizarem muito essa questão dos presentes e de prestigiar chefes de Estado. O presidente Bolsonaro esteve numa viagem ao Oriente em 2019, onde ele esteve na Arábia Saudita. Na ocasião, foi presenteado com um kit de relógio, caneta, par de abotoaduras, anel e um terço muçulmano chamado masbarra de ouro branco. O que representa esse kit? Até para a gente entender, eu já ouvi gente que insinuou que era alguma forma de corrupção, enfim, aí entra para uma linha de argumentação tendenciosa que eu nem vou me desgastar muito aqui. Mas esse conjunto representa o quê? Aqueles objetos que um árabe bem-sucedido, em regra, utiliza, né? O presidente Bolsonaro, cá entre nós, quem o conhece um pouco, sabe que ele tem uma vida absolutamente frugal, de hábitos simples e elementares, jamais iria usar um Rolex de brilhante ou uma caneta de brilhantes, mas enfim, era uma forma... Ao contrário de certos outros presidentes por aí, mas... Era uma forma de você prestigiar, né, simbólico. Evidentemente, para o governo da Arábia Saudita, isso aqui pode parecer muito valioso para nós, para eles é um costume, né? E a gente vê que, inclusive, é um costume prestigiar não só o chefe de Estado, como as suas comitivas. A gente teve uma viagem, se não me engano, ao Catar, ao Bahrein, que foram presenteados relógios para vários membros da comitiva presidencial. Essa generosidade é cultural do árabe, isso precisa ser entendido, não existe nenhum estratagema, nenhuma agenda paralela por trás disso. Tanto que o presente chegou, foi encaminhado ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica e entendeu que aqueles bens eram personalíssimos. E aí, esse é um ponto muito importante que eu peço atenção. Por que o Gabinete de Documentação Histórica interpretou aquilo como um bem personalíssimo? Já que o TCU, que introduziu essa expressão na interpretação dessa dinâmica, não esclareceu com a devida clareza o que é o bem personalíssimo. O Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, ele colocava na mesa duas indagações, né? Primeiro, personalíssimo. O bem que é presenteado, ele pode ser usado diretamente pela pessoa? Um relógio de pulso pode. Uma abotoadura, evidentemente, pode. Uma caneta, evidentemente, pode. Um anel, evidentemente, pode. Não uso anel, tá? Isso aqui é só a minha aliança. E essa indagação, essa é a primeira indagação que se faz.
A segunda é: quem presenteou o presidente da República pretendia prestigiá-lo ou pretendia dar um presente ao governo brasileiro? Evidentemente, quando você olha um relógio de pulso, uma caneta, um par de abotoaduros, um anel e um terço muçulmano, evidentemente que você não é difícil concluir que a intenção era prestigiar o presidente da República. Né? Você não ia dar um relógio de pulso para o governo brasileiro. Né? Isso não faria o menor sentido. E essa dinâmica ela é interessante, Paulo. Eu até gosto muito de dar um exemplo dentro desse critério que era adotado pelo gabinete, e para você ver que não era uma questão de valor. O presidente Bolsonaro recebeu, numa das visitas aos Estados Unidos, foi presenteado pelo presidente Trump com uma camiseta, não sei se de basquete ou de beisebol, autografada por um atleta famoso, e essa camiseta ela veio enquadrada, veio numa moldura. Que nem essas camisetas que a gente vê de jogador de futebol, etc. E o presidente falou, poxa, eu quero ficar com isso aqui, bacana, não sei o quê, eu queria para ele. O Gabinete Adjunto de Documentação Histórica não autorizou. E não autorizou com base nesses dois critérios que eu te falei. Por quê? Porque a camiseta, estando enquadrada, não podia ser usada pelo presidente. Isso subtraiu dela o caráter personalíssimo. Mas então ele recebe essas visitas numa visita da Arábia Saudita ou recebem os ministros? Como é que foi essa história? Ficou um pouco confuso. Não, são dois episódios distintos, tá? Houve uma viagem se não me engano, para o Catar ou para o Bahrein, em que a comitiva recebeu relógios de boa qualidade, relógios e que eles acabaram inclusive devolvendo depois também. Não tem nada a ver com o presente do presidente. O presidente, em 2019, fez uma viagem ao Oriente e recebeu esse primeiro kit de joias de ouro branco. Né? Certo. E em 2021, o almirante Bento Albuquerque vai para uma reunião com o ministro de Minas e Energia na Arábia Saudita, para um evento, para um summit, e recebe lá vários presentes. O pessoal lá no Oriente Médio não dá apenas esse tipo de presente, eles dão... Sim. Tâmara, azeite, estátua, enfim, eles são realmente muito generosos e muito ciosos com esse aspecto das visitas internacionais. E nessa viagem, poucas horas antes de voltar para o Brasil, o almirante Bento recebe lá no hotel dele 2 estojos e que traz para o Brasil. Um deles, que tinha um kit masculino de joias, curiosamente, com os mesmos itens daquele conjunto que recebeu em 2019, relógio de pulso, caneta, anel, abotoaduras e terço muçulmano, da marca Chopard em ouro rosé. Esse passa e vai com ele, e ele passa pela alfândega. Com o ministro Bento. O ministro Bento. O segundo kit, quem estava trazendo era o assessor do ministro. E foi parado na alfândega. Na verdade, eles deveriam até ter parado ali e declarado. Não sei por que isso não aconteceu. Uhum. E ele é parado, esse assessor, e abrem ali e pegam o kit feminino, que tem ali o colar, o emblemático colar, que ficou retido na alfândega. Muito que bem. Ministro Bento chega no Ministério de Minas e Energia. 2 dias depois, manda um ofício ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, informando que havia recebido presentes na viagem. Não descreveu quais presentes e perguntando qual era o procedimento para encaminhamento ao gabinete. E aí o chefe do gabinete, ele encaminha um e-mail em resposta dizendo, olha, você tem que entrar na plataforma do sistema do governo tal, preencher o formulário tal, etc. E ficou aguardando. Da mesma forma, o almirante Bento manda um ofício para a Receita Federal, indagando qual procedimento deveria tomar em relação ao presente apreendido. E a Receita responde e dá todas as diretrizes. E aí vem a grande falha do Ministério de Minas e Energia. Ela não respondeu nem ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica e nem à Receita Federal. O bem apreendido foi aperdimento por revelia mesmo do Ministério de Minas e Energia. E o mais curioso, o kit masculino que passou pela alfândega com o ministro Bento,
ao invés de ter sido encaminhado para o Palácio do Planalto, para o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, ficou guardado durante 13 meses lá no cofre do Ministério de Minas e Energia. O Palácio do Planalto nem sabia que existia esse presente, a verdade é essa. Foi saber, no final do mandato, foram fazer aquela limpeza de gavetas, diagnosticarem, aí fizeram o encaminhamento, o presente foi submetido ao tratamento, à classificação do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, o GADH, e ingressou no patrimônio privado do presidente da República, sob os argumentos de que eu te falei. Claro, uso personalíssimo. Bem personalíssimo, podia ser usado por ele, e a intenção de quem presenteou era homenagear o chefe de Estado, e não a nação, não o governo brasileiro. Era intuito persona.